acessibilidade. Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço aqui eu ensino arquitetos e engenheiros a dominarem a acessibilidade arquitetônica na prática. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou especialista em acessibilidade, mãe de PCD, empresária, tenho uma empresa que atua exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e nessa live de hoje nós vamos falar sobre responsabilidade técnica. Isso mesmo, para você, arquiteto, engenheiro, profissional que atua ou que gostaria de atuar com acessibilidade ou que não atua especificamente com acessibilidade, mas que precisa utilizar, empregar acessibilidade aí nos seus projetos que você já executa, já realiza aí, ou você que queira se tornar um especialista, vamos falar sobre responsabilidade técnica, como que isso funciona, quais são os mecanismos, como que você declara essa responsabilidade técnica, a origem dessa responsabilidade técnica para os profissionais, da onde que vem? Então vamos trazer na legislação ali, onde que está falando que isso tem que ser uma atribuição do profissional. Vamos falar dos mecanismos que existem para a gente, para as pessoas, os mecanismos que existem para que essa responsabilidade técnica seja efetivada para aquele profissional e vamos trazer algumas implicações que existem do não atendimento a requisitos de acessibilidade. Vamos trilhar todo esse caminho aqui nessa live de hoje. Bom dia, Secato Cris. Gostou do tema, né, Secato Cris? Vou assinar para você aqui. Responsabilidade técnica é algo que gera muita dúvida entre os profissionais, sabe? Então, as pessoas não sabem até onde que vai, como que isso funciona. Então, vamos esclarecer, deixar isso tintim por tintim em pratos limpos aqui hoje. Ela aqui, ó. Tenho uma clínica de reabilitação em SCS. Se me perdoe, eu não sei o que é SCS, me fala o que é para eu falar para as pessoas. Há 28 anos, sou especializada em neuropediatria. Adorei. Que bom que você gostou. Que bom que você gostou. Espero que seja um tema que vá trazer clareza para os profissionais, para todas as pessoas. Você está em... Não estou em São Paulo, eu sou de Belo Horizonte, tá bom? Estou aqui em BH. Mas vamos lá. A responsabilidade técnica, ela recai sobre o profissional. São Caetano do Sul, beleza, agora eu sei que essa é São Caetano do Sul, me perdoa a minha ignorância, eu não sabia mesmo, né? Muita gente não sabe, né? Então, São Caetano do Sul. Vamos lá, bom dia, Milene, tudo bem? Respiro, inclusão e acessibilidade, eu imagino, porque é uma clínica de reabilitação que você falou que tem, né? Lá, clínica de reabilitação. E eu vivo essa realidade de clínicas de reabilitação também, por causa da minha filha, né? Eu tenho uma filha que é PCD, então a minha rotina aqui é levar ela a tratamentos, desde que ela era bebezinha, né? Ela já faz tratamentos de reabilitação, ela tem questões neurológicas, então ela sempre fez fono, físio, TO, agora tá com a psicóloga, enfim, hidroterapia, ecoterapia, tudoterapia que ela sempre faz, e graças a Deus que existe esse recurso para a gente poder levar as nossas crianças, os nossos filhos, né, para conseguir ter adquirir, melhorar a sua condição, e para ela foi muito relevante essa questão da reabilitação, porque ela pôde ter mais autonomia nas suas atividades. Então, obrigada pelo trabalho que vocês fazem também, essas clínicas de reabilitação é uma realidade para nós pais também, que levamos os nossos filhos para realizar esses tratamentos, tá? Mas eu vou entrar no tema aqui, senão eu vou começar a falar da Laurinha aqui e acabou, não falo de mais nada. Então vamos lá. Um profissional que vá atuar no seu campo de atuação, seja um arquiteto, seja um engenheiro, ele vai precisar atestar a responsabilidade técnica daquilo que ele está realizando ali, independente de ser acessibilidade ou não, tá? Então, o que a legislação traz? Eu vou trazer exatamente qual é o item da legislação que está falando dessa questão da responsabilidade técnica em acessibilidade para os profissionais. Então, o que acontece? Quando você vai realizar algum projeto, você precisa declarar que aquele seu projeto ou que aquela sua obra está atendendo a requisitos de acessibilidade. Você precisa atestar isso de alguma forma. Você precisa declarar isso de alguma forma. Então, um mecanismo prático que essa declaração é realizada é sempre que o profissional vai
elaborar, gerar um documento de responsabilidade técnica, seja uma RT, seja uma RRT, seja o documento de responsabilidade técnica de outros profissionais que também trabalham com acessibilidade, tá? Então, quando você vai elaborar esse documento, você tem lá uma checkbox, né, uma caixa de seleção, que você precisa declarar que aquele seu projeto está atendendo aos requisitos de acessibilidade que estão previstos lá na legislação e nas normas. Beleza? Então, se você não dá aquele tique ali, se você não preenche aquele campo, você não consegue nem elaborar esse documento, nem gerar esse documento de responsabilidade técnica. E esse documento de responsabilidade técnica, ele é exigido, ele é obrigatório. Se um cliente te contrata um projeto, você vai precisar emitir a sua RT ou a sua RRT, ou o seu documento de responsabilidade técnica. Então, se você não declara ali que atende a acessibilidade, você não consegue gerar esse documento e não consegue atestar a sua responsabilidade técnica. Então, é algo que é importante, é sério, e alguns profissionais talvez não deem a devida importância que aquele ato tão simples ali de clicar naquela caixinha de verificação ali, as implicações que aquilo terá ao longo de todo o ciclo de vida daquela edificação que ele esteja projetando, ou que ele esteja construindo, ou que ele esteja trabalhando tecnicamente de alguma forma ali, certo? Então, essa é a maneira na prática que as pessoas vão conseguir declarar a responsabilidade técnica dos trabalhos que elas estão realizando, beleza? Então, vamos lá. Qual é a origem dessa questão da responsabilidade técnica em acessibilidade para os profissionais? Eu vou vir aqui, eu estou aqui no Decreto Federal 5296 de 2004. É uma legislação que vai regulamentar a Lei Federal número 10.098, que vai tratar da acessibilidade, ok? Então eu tenho uma lei do ano 2000, que é a Lei Federal número 10.098. Quando foi em 2004, foi publicado esse Decreto Federal, que é o Decreto Federal 5296, que veio regulamentar essa legislação. Então você vê que a regulamentação ela veio 4 anos depois. Então essa questão de se exigir acessibilidade é um processo, tá bom? Então é uma legislação relativamente antiga, você vê de 2004, 20 anos atrás, né? E vou falar aqui o que está falando aqui nesse artigo 11 do Decreto Federal 5296. Está falando assim, ó. A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, ou mudança de destinação para esses tipos de edificação, deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, tá? Então vamos aqui esmiuçar o que está falando aqui. Então sempre que você vai construir, reformar, ampliar, alterar a finalidade de uma edificação, deverão ser executados de modo que se tornem acessíveis. Você vai fazer aquele projeto, aquela reforma ou aquela alteração e você deve sempre garantir que nesse serviço que esteja sendo realizado, a acessibilidade seja realizada ali também, ela seja atendida, os requisitos de acessibilidade previstos na legislação e nas normas sejam atendidos, certo? Então, veja bem, tudo que for construído, tudo que for reformado, tudo que tiver alteração de finalidade, deve atender a requisitos de acessibilidade, certo? Então, veja bem, se você sair, olhar à sua volta, todos os espaços, todas as edificações que são de uso público ou de uso coletivo, devem atender a requisitos de acessibilidade. E aí, você acha que essas edificações atendem a esses requisitos ou não atendem? Tá? Isso é uma questão que a gente deve refletir. E a gente deve refletir em uma outra situação. Porque, às vezes, o conceito que nós temos de acessibilidade, ou o conceito de acessibilidade do senso comum, ele vai ser diferente da acessibilidade que está lá na legislação e nas normas. Então, a gente pode chegar numa edificação e ver lá, não, aqui tem um piso tátil, aqui eu tenho um sanitário acessível, certo? E você achar que já está atendendo a requisitos de acessibilidade. Porém,
A acessibilidade que deve ser atendida é a que está lá na legislação e nas normas. E ela normalmente ela vai ser diferente da acessibilidade desse senso comum que nós temos. Por isso que é importante nós profissionais conseguirmos nos qualificar a cada dia para saber o que de fato representa a acessibilidade de acordo com o referencial técnico, tá bom? Porque tudo que a gente for projetar, tudo que a gente for construir, vai precisar atender a requisitos de acessibilidade e nós precisaremos declarar esse atendimento nos documentos de responsabilidade técnica que nós estivermos emitindo, ok? Continuando aqui no mesmo artigo 11, eu tenho aqui o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, ó, da onde que vem a questão da checkboxzinha lá de você declarar acessibilidade. Parágrafo 1º do artigo 11. As entidades de fiscalização profissional das atividades de engenharia, arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica dos projetos, exigirão a responsabilidade profissional declarada do atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste decreto. Então, aquela caixinha de seleção onde você declara que está atendendo a requisitos de acessibilidade, quando você vai emitir o seu documento de responsabilidade técnica, vem daqui. Decreto Federal 5296, artigo 11, parágrafo 1º. Então, isso é uma exigência legal. Aquele profissional, desde o começo de qualquer serviço técnico que ele esteja começando, pensando, realizando, ele já deve declarar acessibilidade. E, além de declarar, ele deve garantir que aquele projeto ali vai estar atendendo a requisitos de acessibilidade. Por quê? Essa ação simples de ir lá e preencher a caixinha de seleção, ela vai ter implicações futuras, repito, ao longo de todo o ciclo de vida daquela edificação. Então, se na concepção daquele projeto ali, você já não está atendendo a requisitos de acessibilidade e em algum momento isso é detectado, eu vou mostrar para vocês esses mecanismos aqui, vou falar daqui a pouco, essa responsabilidade pode recair naquele profissional que foi lá e fez aquela declaração de que o seu projeto, a sua obra, a atividade técnica que ele estivesse desempenhando não esteja atendendo a requisitos de acessibilidade. Então, ele vai ter que responder por isso em algum momento, certo? Então, eu vou seguir aqui nessa questão do referencial aqui de bibliografia aqui na legislação, só para depois a gente falar como que isso vai funcionar na prática, tá bom? Então, no mesmo artigo 11 aqui, já falei que essa questão das entidades de fiscalização profissional das atividades exigirem isso, essa caixinha de seleção, vem daqui. No parágrafo 2º desse mesmo artigo 11, vai falar o seguinte: para aprovação ou licenciamento ou emissão de certificado de conclusão de projeto arquitetônico ou urbanístico, deverá ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste decreto. Então, mais uma vez, a responsabilidade técnica, no primeiro momento, você foi lá, declarou responsabilidade técnica na caixinha de seleção. Agora, você só, segundo a legislação aqui, para você conseguir aprovar, licenciar, emitir certificado de conclusão de projeto arquitetônico ou urbanístico, você deve atestar o atendimento às regras de acessibilidade, também aqui na legislação. E uma coisa que você vai observar em todos esses artigos é o seguinte, que fala aqui, ó, as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste decreto. Então, não basta você observar o que está nas normas. Você deve também observar o que está na legislação. E nesse caso aqui menciona o Decreto Federal 5296, que é, assim, suco de acessibilidade. Vai falar especificamente sobre isso, regulamentando lá a Lei Federal número 10.098, que você também deve ter conhecimento, tá? Então, por isso que é importante nós, profissionais, arquitetos, engenheiros, dominarmos a acessibilidade arquitetônica na prática. Porque quando você tem o domínio desse conhecimento, você vai conseguir saber qual é
esse referencial técnico, onde você vai buscar a sua informação e vai saber o mais importante, que é como que você vai aplicar aquela informação ali na prática. Você sai da teoria e você vai entender como que você vai usar aquele conhecimento, onde você vai usar, como você vai usar e da maneira correta, tá? Então esse é o meu propósito aqui, fazer com que vocês conquistem, alcance esse objetivo, que é de dominar a acessibilidade arquitetônica na prática, ok? Então, se você não atende a acessibilidade, você não consegue ali nem emitir a RT atestando a responsabilidade técnica do seu projeto. Depois você não consegue aprovar um projeto se você não atender a requisitos de acessibilidade. Você não consegue o licenciamento ou a emissão do certificado de conclusão do projeto se você não atender a requisitos de acessibilidade. Beleza? E tem aqui, ó, ainda no mesmo artigo 11, parágrafo 3º, vai falar o seguinte: o poder público, após certificar a acessibilidade da edificação ou serviços, determinará a colocação em espaços ou locais de ampla visibilidade do símbolo internacional de acesso na forma prevista nas normas técnicas de acessibilidade da BNT. Gente, isso aqui, ó, na verdade, eu nunca vi como que isso seria efetivado na prática, de o poder público ir lá e colocar a acessibilidade. Porque quando você vai trabalhar a acessibilidade de um espaço, você, lá na NBR 9050, tem as situações que você vai colocar os símbolos de acessibilidade, tanto o símbolo internacional de acesso, quanto o símbolo internacional de pessoa com deficiência visual, símbolo internacional de pessoa com deficiência auditiva. Existem lá situações que você vai sinalizar aquele espaço, aquela edificação. E você só deverá colocar essa sinalização se você, de fato, atender aos requisitos de acessibilidade previstos na legislação e nas normas. Mas aqui fala dessa atribuição do poder público, tá? Então, pode existir em algum momento, pode ser que exista em algum lugar já, esse mecanismo para você conseguir fazer esse tipo de sinalização somente se você, de fato, conseguiu atestar conseguiu atestar que aquele espaço ou aquela edificação, de fato, é acessível, tá bom? Eu vou trazer aqui mais um referencial aqui, que está no Decreto Federal 5296 também, lá no artigo 13, que vai trazer mais algumas outras questões aqui, dessa questão da obrigatoriedade do atendimento a requisitos de acessibilidade. Então, no artigo 13 do mesmo Decreto Federal 5296 vai estar o seguinte, ó: orientam-se no que couber pelas regras previstas nas normas técnicas brasileiras de acessibilidade, na legislação específica, observando o disposto na Lei nº 10.257 e neste decreto. Então, vamos lá, ó. Orientam-se no que couber pelas normas técnicas de acessibilidade e na legislação que vai tratar de acessibilidade também, o seguinte: o que vai ter o direcionamento? Tem que atender a requisitos de acessibilidade também, ó. Primeiro, inciso primeiro, os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e trânsito, elaborados e atualizados a partir da publicação deste decreto. Então, publicação desse decreto, 2004. Planos diretores municipais, planos diretores de transporte e trânsito devem atender a requisitos de acessibilidade indicados na legislação e nas normas, tá? Então, tudo que vai ser ampliado, sistema de transporte, deve atender a requisitos de acessibilidade. É uma previsão legal. Inciso segundo, o que é mais que deve ser guiado aqui? Devem orientar-se pelas regras previstas em acessibilidade. Ó, Código de Obras, Código de Posturas, Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Lei do Sistema Viário. Tudo deve atender a requisitos de acessibilidade de acordo com uma previsão legal. Tá? Inciso terceiro, os estudos prévios de impacto de vizinhança. Então, vai fazer um estudo de vizinhança? Deve observar as regras de acessibilidade. Inciso quinto aqui, inciso quarto, as atividades de fiscalização e a imposição de sanções, incluindo a vigilância sanitária ambiental, né? Também tem que atender a questões de acessibilidade. E o quinto e último inciso aqui, previsão orçamentária e mecanismos tributários e financeiros utilizados em caráter compensatório ou de incentivo. Então, deve existir mecanismos previstos na previsão orçamentária para que a questão da acessibilidade seja atendida, tá bom? Então, tudo que
que diz respeito a questões de plano diretor, código de obra, código de posturas das cidades, deve ser elaborado atendendo a requisitos de acessibilidade de acordo aqui com o Decreto Federal número 5296, ok? E aqui, ó, mais uma coisa que é algo que está sendo implementado com cada vez mais efetividade. Toda hora chega alguém aqui para mim e fala, olha, eu estou precisando atender a requisitos de acessibilidade porque eu não consegui renovar o meu alvará porque eu não tenho acessibilidade aqui no meu espaço. E também há uma previsão legal. Mas antes de falar desses dois últimos mecanismos que estão aqui na legislação, eu vou trazer para vocês aqui como que essa questão da responsabilidade técnica vai funcionar na prática, tá? Então a gente já viu aqui que planos diretores, códigos de obras, códigos de posturas devem ter o atendimento aos requisitos de acessibilidade que estão previstos na legislação e nas normas. Por isso a importância de um profissional conhecer, dominar a acessibilidade arquitetônica na prática, para utilizar nos seus projetos, para ser um especialista nessa área e ajudar outros colegas nesse atendimento a requisitos de acessibilidade. Enfim, há muitos motivos para nós buscarmos essa informação técnica e aplicá-la corretamente, que é a questão da aplicação prática desse conhecimento, certo? Então, como que acontece? Eu vou fazer aqui um passo a passo de um profissional que esteja trabalhando em um projeto convencional de concepção de um espaço ou de uma edificação. Ele vai lá, ele foi contratado a elaboração de um projeto lá. Ele vai precisar testar a responsabilidade técnica daquele projeto, sem falar de acessibilidade no primeiro momento. Ele vai precisar emitir lá a RT ou a RRT daquele projeto que ele foi contratado a elaborar, certo? Então vamos supor que ele foi lá foi lá elaborar a RT dele ou a RRT, ele, em primeiro momento, ele vai precisar obrigatoriamente declarar que aquele projeto ou aquele serviço técnico está atendendo a requisitos de acessibilidade. Ok, já fez a declaração, já colocou o nome nele lá, já colocou o carimbo dele de que ele está declarando que a acessibilidade foi atendida ali naquele projeto, ok? Só que o que acontece é o seguinte, você vê que esse Decreto Federal 5296, ele é de 2004. A lei que o embasa, que é a origem dessa regulamentação, é a Lei Federal número 10.098, que é do ano 2000. Você vê 24 anos atrás. E a gente está conseguindo ver reflexos cada vez mais fortes da implementação desses conceitos de acessibilidade por agora, 2024, sabe? Então, há alguns anos atrás, a exigência a requisitos de acessibilidade não era tão forte quanto é agora. E isso é uma tendência que eu acho que só vai aumentar, tá? Então, há um tempo atrás, o domínio desse conhecimento técnico era bem menor do que é atualmente também. Era bem menor. Os profissionais não sabiam muito bem o que fazer para atender aos requisitos de acessibilidade dos projetos. Então, não é um conhecimento de domínio público. O próprio conceito de acessibilidade no senso comum é muito diferente do que está na norma. E isso tende a diminuir a cada dia. Pelo menos eu vou trabalhar todo dia para que isso aconteça, entendeu? Então, veja bem, você foi lá, elaborou o seu projeto, atestou que existe acessibilidade e vamos supor que você enviou o seu projeto para aprovação lá na prefeitura. Beleza. Que ele deve ser aprovado. Agora imagina que o fiscal que está lá para poder aprovar aquele projeto, ele não detém o domínio desse conhecimento técnico. E pode ser que algum elemento ou outro não atenda a requisitos de acessibilidade. E o seu projeto vai ter alguma coisa ou outra ali que atenda, mas outras não. Quando você vai ver ali a fundo, de fato tem muitas questões que não são atendidas. Mas como a fiscalização também não domina muito bem esse assunto, o seu projeto passou. Beleza? Tá lá, tá atendendo algumas coisas, atendendo aos requisitos de acessibilidade, não a todos, mas passou pela aprovação da prefeitura, beleza? Então essa foi a primeira barreira de fiscalização. Aí o seu projeto, mesmo não atendendo a todos os requisitos de acessibilidade, foi aprovado e ele passou para uma nova etapa, que foi a etapa da construção. Então, mesmo sem atender a esses requisitos, ele foi lá e foi construído, com algumas falhas de acessibilidade, ok? E isso é coisa que acontece assim, toda hora chega para mim um projeto aqui, eu vou num espaço, um espaço novo e que não atende a requisitos de acessibilidade. Isso é uma coisa que acontece na prática, é a realidade que eu vivo aqui todos os dias. Então vamos supor que ele foi construído, beleza? Foi construído sem atender a requisitos de acessibilidade.
Depois que ele foi construído, para ele conseguir receber aquele atestado de conclusão de construção, também vai uma outra fiscalização ali para ver se está atendendo a requisitos de acessibilidade. Mas vamos supor que essa nova fiscalização também não consiga pegar algumas falhas, algumas questões de falta de acessibilidade naquela edificação que esteja construída, tá? Mais uma vez, isso é uma realidade, acontece todos os dias, tá bom, gente? Então, vamos supor que aquele prédio foi construído, tem lá o seu documento, o seu habites foi emitido lá, mas ele não atende a requisitos de acessibilidade de fato. Então, beleza, foi lá, tá construído. Tá, tem o habites, e agora, dependendo do que for funcionar naquele espaço ali, ele vai precisar do alvará de funcionamento. Então, já é mais uma barreira para atendimento a requisitos de acessibilidade, porque se você não atende, você não vai conseguir o alvará de funcionamento para exercer aquela atividade ali naquele espaço, se você não atender a acessibilidade. É o que eu vou falar aqui nos próximos itens da legislação, tá? Então, mais uma barreira, alvará de funcionamento. E esse alvará, ele tem validade. Então, de tempos em tempos, você vai precisar lá e recorrer para poder renovar o seu alvará de funcionamento, beleza? Todas as vezes que você precisar recorrer para poder fazer essa renovação de alvará, vai uma pessoa lá e verificar novamente questões de acessibilidade. Então, pode ser que você, em qualquer momento, em qualquer uma dessas barreiras, fique preso pela questão do não atendimento a requisitos de acessibilidade. E ainda mais, porque isso é o que eu falei até agora, é uma questão de projeto, construção, utilização daquela edificação ali, certo? Por questões de fiscalização pela prefeitura. Porém, a prefeitura é apenas um dos entes que vão fiscalizar a questão da acessibilidade nos espaços e nas edificações. A questão da acessibilidade, ela pode também ser fiscalizada por muitos outros entes. Por exemplo, Ministério Público, Ministério do Trabalho, MEC e muitos outros entes que vão poder fiscalizar a questão da acessibilidade. Então pode ser que a prefeitura achou que era um espaço acessível, o Ministério Público vá lá e fale assim, não, esse requisito aqui não está atendendo. E pode ser que de fato não esteja atendendo. Aí daqui a pouco vem o MEC, se for uma instituição de ensino, e fala, não, tem essa questão aqui da sinalização do elevador que não está atendendo. Não, tem esse piso tátil aqui que não está de acordo com o que está lá na norma. Então isso acaba virando, você está sujeito a um bombardeio de entes fiscalizadores daquele espaço, daquela edificação. E se for uma edificação recém-construída, você vê que isso aqui é Decreto Federal 5296 de 2004, fala que a partir da publicação lá em 2004, essa responsabilidade técnica já deve ser atestada para aquele profissional ali. Então, ao longo de todo esse ciclo de projeto, construção, liberação para funcionamento e utilização daquele espaço, a responsabilidade técnica, a exigência ao cumprimento de requisitos de acessibilidade, ela deverá ser atestada, ela será fiscalizada e se em algum momento houver a identificação de que aquilo não está sendo atendido, toda essa responsabilidade vai recair sobre aquele profissional que lá no começo, na elaboração da emissão da RT ou da RRT, foi lá e declarou que era acessível aquele espaço, aquela edificação que ele estava projetando. E isso pode implicar em uma questão de responsabilidade civil. Vão buscar aquele profissional e falar, então, você não falou que, não declarou que era um espaço acessível? Só que, na verdade, é que a gente está vendo que não está atendendo este item de acessibilidade. E aí? Entendeu? Então, esse tipo de responsabilidade, ele vai recair, vai voltar para aqueles profissionais que estiveram, atestaram, declararam que aquele projeto seria um projeto acessível, que aquela construção seria uma construção acessível, certo? Então, por isso que existe a questão daquele profissional declarar que aquela edificação é acessível. Ele está colocando o nome dele, ele está atestando que é, e se de fato não, ele vai ter que responder por aquilo em algum momento. Então, é um ato simples que tem uma implicação muito séria, muito grave para aqueles profissionais que estão atestando responsabilidade técnica. Então, nós devemos ficar muito atentos a isso, porque pode ser que você já tenha elaborado muitos projetos, muitos espaços, muitas edificações, e isso até agora não tenha pegado em nada para você. Mas como a acessibilidade está cada vez mais
aí sendo exigida, especialmente por esse monte de entes fiscalizadores, pode ser que às vezes numa edificação, um espaço que você emitiu a sua RT há muito tempo atrás, pode ser que você seja cobrado por não ter atendido a esses requisitos de fato, na prática. E isso é muito sério, gente, porque assim, quando você está projetando um espaço ou uma edificação, estava falando ontem na minha aula aqui, que é simplesmente o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é quando você está projetando, você está no campo do imaginário. Porque você consegue lá verificar no referencial técnico o que deve de fato ser atendido e associar, já implementar aquilo ali na fase de projeto. É muito mais fácil. Quando você vai trabalhar a acessibilidade de espaços e edificações já construídos, é muito mais complexo, é muito mais difícil de você fazer com que aquele espaço, aquela edificação atenda a requisitos de acessibilidade, porque você já vai estar com uma situação concretizada ali. E às vezes a intervenção que vai precisar ser feita vai ser algo que vai despender de recursos. A pessoa, o dono daquele imóvel, daquela edificação que fez a contratação daquele projeto ali, ele vai precisar trabalhar a adequação daquele espaço, vai ter uma despesa com aquilo e ele pode, inclusive, voltar para aquele profissional e exigir que ele o reembolse, porque, de fato, ele contratou um projeto que fosse acessível, entendeu? Então, isso tudo, essas consequências, elas vão recair sobre os profissionais, tá bom? Por isso, essa questão da declaração da responsabilidade técnica lá no primeiro passo, lá na emissão da RT, entendeu? Então, você já colocou seu nome ali, já maculou aquela edificação ali com o seu nome. Você é o responsável técnico por atender a questões de acessibilidade de todos os espaços e edificações que você foi lá e colocou o seu nome ali. Então, isso é muito sério, a gente deve ter muita atenção e muita responsabilidade com isso, certo? Eu vou trazer aqui os 2 últimos itens da legislação que vão tratar sobre isso, que vai ser lá no artigo 13 do Decreto Federal 5296 também, só que agora é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Lá no parágrafo 1º vai falar o seguinte: para concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação para qualquer atividade, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Então, concessão de alvará e renovação de alvará, você deve atender a requisitos de acessibilidade. Parágrafo 2º. Para a emissão de carta habite-se ou habilitação equivalente e para sua renovação, quando esta estiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade contidas na legislação específica, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Então é isso, gente. Desde a concepção do projeto, desde a emissão do habite-se, aprovação do projeto na prefeitura, emissão de certificado de conclusão daquela construção, emissão de carta habite-se, alvará de funcionamento, todas essas são barreiras ao atendimento de requisitos de acessibilidade nos seus projetos ou edificações que você esteja trabalhando. Depois da edificação pronta, você está sujeito ali à renovação do habite-se, à renovação do alvará de funcionamento e está sujeito à fiscalização de todos aqueles entes que eu mencionei. Ministério do Trabalho, Ministério Público, MEC, que eu já recebi aqui clientes que foram notificados por esses organismos. Certo? Então, essa responsabilidade técnica que atestamos lá no começo do processo na elaboração da RT é algo muito sério e que nós devemos nos atentar, nos informar, nos capacitar para de fato conseguirmos atestar essa responsabilidade técnica com tranquilidade, com naturalidade. E é exatamente esse tipo de tranquilidade que eu tenho aqui, porque todo projeto que eu sei, como eu domino esse assunto, trabalho só com isso há muito tempo, e é um assunto muito amplo, é um assunto muito abrangente e muito específico. Então, por isso, que eu via chegando aqui muitos projetos com responsabilidade técnica, lindos projetos com requisitos de acessibilidade e, assim, não atendido, com muita coisa errada. Então, de tanto ver isso, eu vim para cá para poder falar para vocês, tentar trazer um pouco de esclarecimento sobre esse assunto. E, se você quiser também
dominar esse assunto, dominar a acessibilidade arquitetônica na prática, eu recomendo que você já me siga aqui nesse perfil, porque é exatamente sobre isso que eu falo, certo? Então, o assunto de hoje foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham tido uma visão mais clara da onde que vem lá aquela caixinha de seleção quando você vai elaborar a sua RT, vem da legislação, não é algo aleatório, é uma questão que vem aqui na legislação, sendo uma legislação antiga, né? E essa questão da acessibilidade, ela está cada dia mais presente na nossa sociedade como um todo. Então, esses conceitos, quando a gente vai e busca de fato a informação, é um assunto muito abrangente, mas se você tiver um método para você conseguir saber quais são qual é esse referencial técnico, quais são as leis, quais são as normas e como aplicá-las, você vai ver que esse vai passar a ser um processo mais natural, que você não vai sofrer tanto, saber, gente, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que algum dia essa fiscalização vai vir de um projeto antigo meu que eu falei que estava testando acessibilidade e na verdade não é? E eu quero que vocês vejam também o tamanho dessa oportunidade. Porque se você é um profissional que atua nos seus projetos, você deve atender a requisitos de acessibilidade. Se você é um profissional que gostaria de se especializar, você está vendo aí o tamanho do campo de atuação que existe. Porque todos os espaços e edificações que ainda serão construídos devem atender a requisitos de acessibilidade. Todos os espaços e edificações existentes que vão atender ali a uma utilização de uso público ou uso coletivo devem atender a requisitos de acessibilidade. Sistema viário, sistema de transportes, tudo deve atender a requisitos de acessibilidade. Infraestrutura urbana. Então, se você é um profissional que se capacita nessa área, você vai ter um campo de atuação muito grande. E essa é a realidade que eu vivo aqui no meu escritório, de recusar cliente, porque eu não tenho condição de atender a tanta demanda que chega no mercado. E eu quero que essa demanda seja atendida aí por você, que vai se especializar, que vai saber como que você vai trabalhar com seus clientes, ou se você for um profissional que simplesmente quer ter a tranquilidade de elaborar aí os seus projetos e ter a certeza que está atendendo a todos os requisitos de acessibilidade que estão previstos na legislação e nas normas. É essa paz e essa tranquilidade que eu desejo a vocês, tá bom? E isso só por meio de muito estudo, de muito entendimento, e se você precisar, eu vou te ajudar com isso aqui, que é exatamente sobre isso que eu trato aqui nesse perfil do Instagram, beleza, gente? E no canal do YouTube também, que esse vídeo vai pro YouTube também, tá bom? Ufa, cansei. Então é isso, gente. Esse seria o tema de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Respiro acessibilidade e inclusão. Deixa eu acenar para... Gente, eu não tava vendo aqui. Deixa eu acenar para as pessoas aqui, ó. Paula Chakra, a Anali AL08, Noel Éder, Thiago Marques, Vidrinho 4, vou acenar para todo mundo, Sheila Rangel. Eu não tava vendo essas mensagens aqui não, vocês me perdoem, eu tava de olho aqui nas mensagens no chat. Ô Luciano Baixinho, bom dia, tá aí sempre, né, Luciano? Não tinha visto sua mensagem, Nancy também, minha aluna, né, querida? Então é isso, um beijo para vocês, vejo vocês na sexta-feira.